Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali Aqui. E hoje eu voltei para fazer mais uma crítica de filme que eu estava esperando muito, mas que talvez muita gente não conheça ou não tenha ouvido falar ainda, que é O Artista do Desastre, né? Em inglês é The Disaster Artist, e é um filme que é muito especial, mas de uma forma meio bizarra pra mim, e eu vou contar pra vocês o porquê, então vem comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu joinha, porque ajuda muito, e comenta que outros vídeos vocês querem ver aqui no canal. O Artista do Desastre é um filme estrelado pelo James Franco e pelo Dave Franco, que é o irmão do James Franco. Mas antes da gente falar propriamente deste filme, vamos falar sobre o filme que inspirou esse filme, que é um filme de 2003 chamado The Room, que é considerado o pior filme já feito na história. A minha história com The Room é bem peculiar, porque eu tinha alguns amigos no colégio e eles eram viciados nesse filme. Eles ficaram apaixonados pelo fato do filme ser tão horrível e tão trash e tão terrível, e eles assistiam esse filme pelo menos uma vez por semana quando a gente estava no colégio, e era ridículo. E aí, não contentes em assistir o filme muitas vezes, eles ainda ficavam declamando as falas do filme o tempo inteiro, durante conversas. Às vezes estavam tendo conversas sobre coisas completamente aleatórias e eles começavam a falar falas do filme e etc. Então esse filme criou uma coisa na minha vida, e é um filme que eu acabei ficando muito familiarizada por conta dos meus amigos. Então pronto, corta pra 2018, né, 2017 no caso, quando eu fico sabendo que eles vão fazer um filme sobre o The Room, e não só qualquer pessoa, mas o James Franco, que é uma pessoa conhecida por fazer filmes de gosto bastante duvidoso e que tem algumas piadas que talvez não sejam tão engraçadas pra todo mundo, né? Esse tipo de coisa que a gente conhece que o James Franco faz, né? Então eu já fiquei assim, bom, se vai ter um filme sobre o The Room, e pior, se vai ter um filme sobre o Tommy Wiseau, que é o cara que criou o The Room, com certeza esse filme só poderia ser feito pelo James Franco. Então, obviamente, não tinha escolha melhor, ou dependendo do seu ponto de vista, não tinha escolha pior pra fazer esse filme, né, do que o James Franco. Então, no caso, o James Franco vai interpretar o Tommy Wiseau, que, como eu falei, é o criador do The Room. Então, o que ele fez no The Room? Ele criou, né, escreveu, fez o roteiro, ele atua, é o personagem principal, ele dirige, ele produz o filme também, ele basicamente faz tudo. Eu acho que ele só não é o par romântico dele, porque naquela época, né, não ia dar, porque a gente não tinha tantos efeitos especiais assim. Mas acho que se fosse hoje em dia, ele daria um jeito de fazer também pelo menos uns 3 personagens no filme. E é um filme muito peculiar, porque tudo que envolve o Tommy Wiseau é bastante peculiar. Então, o Disaster Artist vai ser um filme onde a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história da produção desse filme, como eles começaram a fazer esse filme, que no caso foi o Tommy Wiseau e o Greg, que era o melhor amigo dele, e enfim, tudo que aconteceu, porque foi tudo super estranho, tudo tem uma aura meio bizarra. O cara tinha muito dinheiro, ninguém sabe de onde esse dinheiro veio, e ele só contratava milhões de pessoas e não sabia nada de cinema direito e nada de nada, e ele só ia fazendo e fazendo e fazendo, e no dia da pré-estreia todo mundo descobriu que o filme era muito ruim. É uma história bem estranha, e ele é uma figura mais estranha ainda. E cara, acho que por ser tão estranho, é tão interessante. Então eu diria que assim, esse é um dos filmes do James Franco que eu mais gosto, e eu acho que é a comédia do James Franco que eu mais gosto, porque eu dei risada o filme inteiro. Ele é um filme de comédia, mas ao mesmo tempo é um filme de comédia que faz você pensar, tipo, será que eu deveria estar rindo disso? Então você vai meio que sendo levado por esses dois lados, onde você dá muita risada e depois você pensa, talvez isso seja um pouco triste e não tão engraçado assim. Porque na verdade a história do Tommy, ela é engraçada, porque ele é uma figura engraçada, mas por ser estranho, então as pessoas riem dele e não com ele, né? Vocês entendem a diferença. Então eu acho que o Artista do Desastre, ele cumpre perfeitamente o seu papel de recriar essa história do The Room e explicar da onde veio esse filme, da onde veio esse personagem que é o Tommy Wiseau, na medida do possível, né? Porque ainda existem muitos mistérios envolvendo esse cara, ninguém sabe de onde ele é, ninguém sabe qual é o sotaque que ele tem, ninguém sabe de onde vem o dinheiro dele, ninguém sabe quantos anos ele tem. E o Tommy Wiseau, ele fez esse filme porque ele tinha dinheiro e ele podia, entendeu? Já que ninguém vai apostar em mim, porque o sonho dele era ser ator, e ele não conseguia descolar um emprego de ator em Hollywood, como ninguém queria contratar ele, ele decidiu que ele
pagaria pra fazer o próprio filme, estrelar o próprio filme e escrever a própria história. Os boatos são de que o The Room é uma história sobre a vida do Tommy, né, sobre coisas que aconteceram com ele de verdade, uma namorada que traiu ele, o melhor amigo que traiu ele, então são histórias que aparentemente são verdade na história do Tommy, mas, como eu falei, ninguém sabe direito. O Artista do Desastre é um filme que tem uma fotografia incrível, ele tem toda uma construção ali de época, porque o filme teoricamente se passa... Teoricamente não, né? O filme se passa em 1998, 99, por aí, então ele tem essa coisa dessa época, né, que já era bem diferente da nossa época, principalmente na questão de se fazer um filme, e eu acho que a coisa mais legal é que ele coloca todo mundo dentro desse universo de Hollywood, que é uma coisa muito diferente pra gente, né? É uma coisa que a gente não tem ideia, dificilmente a gente vê filmes que retratem tão bem essa realidade de Hollywood, como é produzir um filme, como é escrever um filme, como é pros atores, como funciona essa dinâmica, então isso é muito legal, e ao mesmo tempo a gente vê todas as bizarrices que o Tommy fez no set, e com todos os atores, com todas as atrizes e etc. Então ele é um filme muito interessante, ao mesmo tempo ele é muito engraçado, e ele também passa uma reflexão muito importante sobre quem são as pessoas que a gente torna famosos, né? Inclusive, a Fê Pineda fez um vídeo falando exatamente sobre tornar pessoas idiotas famosas, né? Então eu vou deixar o link do vídeo dela aqui pra vocês, porque o vídeo dela tá muito legal e é sobre esse filme também. Então eu acho que ele traz muitas reflexões em todos esses âmbitos de você querer compreender e de você também tomar vários nãos e eventualmente desistir e falar, esse é o meu sonho, então eu vou atrás. Mas até que ponto as pessoas estão certas ou as pessoas estão erradas, né? Então a gente tem no filme um produtor de filmes que é bem grosseiro com o Tommy, também é uma história verídica, então eu acho que ele ajuda bastante a gente a entrar nesse universo de Hollywood e perceber que dificilmente ele é toda aquela glamorização que a gente sempre vê retratada e que a gente gosta de acreditar que é assim, né? Então eu acho que isso é muito interessante e para pessoas que gostam de cinema, cara, é uma história incrível, muito divertida, é um filme sensacional, eu me diverti muito. O James Franco me surpreendeu bastante como ator, ele é uma pessoa que eu achava boa quando eu conheci ele lá na época dos 127 Horas, e com o passar do tempo comecei a achar ele bastante medíocre, porque achei que ele não fazia coisas que faziam jus ao potencial que eu achava que ele tinha. E finalmente no Artista do Desastre eu consegui ver de novo aquele James Franco que me surpreendeu bastante alguns anos atrás, quando ele foi inclusive indicado ao Oscar de melhor atuação por 127 Horas. Então eu acho que isso foi muito legal. Eu acho que o mais curioso é que ele ficou igualzinho ao Tommy Wiseau. Se vocês verem uma foto dos dois, aqui ó, a edição coloca a foto dos dois um do lado do outro, ele ficou muito parecido e não só isso, os trejeitos, o jeito de falar. Ele realmente se mostrou um ator muito bom, que é uma coisa que eu achei que já estava perdida há muito tempo. E o Dave Franco, que é o irmão dele, também funcionou muito bem. Eu acho que os dois funcionam muito bem na tela. Ficou muito legal, principalmente por ter essa coisa da amizade entre os dois e etc. E em muitos momentos, o Dave parece muito mais o próprio James Franco do que ele parece com ele mesmo nesse filme. Vocês entenderam? Então eu acho que as atuações também estão incríveis, eu acho que a produção do filme tá incrível. No final do filme, eles fazem uma comparação das cenas do Artista do Desastre com as cenas originais do The Room, né? As cenas que foram regravadas pra esse filme. E é surreal o quão iguais ficam essas cenas, cara. Elas estão, assim, sem tirar nem pôr, é a mesma coisa, a mesma fala, mesmo ângulo, os atores são extremamente parecidos, tudo é muito parecido, então tem muitas partes que são recriadas exatamente igual ao The Room, isso é chocante. E no final, depois que rolam todos os créditos, tem uma cena pós-créditos especial que eu acho que vale a pena assistir, então fiquem no cinema até o final. E por fim, eu acho que uma dúvida que provavelmente muita gente vai ter é: devo assistir The Room antes de assistir The Disaster Artist? Não é obrigatório, você vai compreender e você vai se divertir com o filme da mesma forma, mesmo se você não tiver assistido The Room, mas se você assistir The Room, você com certeza vai estar mais dentro daquela história, você vai dar mais risada, você vai achar mais engraçado, porque você vai entender mais as referências, então sempre é mais interessante, mas eu garanto que se você não assistir The Room e assistir Disaster Artist, depois que acabar o filme, você vai querer ver que catso de filme é esse, que é tão ruim, que as pessoas ficaram tão ensandecidas com esse filme que elas decidiram fazer um filme sobre esse filme. E pra finalizar, The Room é um filme que se tornou cult atualmente, né? Então ele tem sessões lotadas que passam até hoje, então é o típico filme que é tão ruim, tão ruim, tão ruim,
que acabou se tornando bom em determinado âmbito. Então é isso, gente. Essa foi a crítica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!